Fala pessoal, começando mais um Moviecast Eleições. Estávamos dando uma pausa, né, um descanso, mas está voltando com força total aí para vocês. E, como eu sempre digo para vocês, aqui na Movie é o Netflix, né, das eleições de Itaém. Aqui você pode ver um pouquinho de cada candidato, né, conhecer um pouco as suas propostas, entender o que ele quer fazer e observa todos, né, no geral. Então, tem ali os cards para você olhar cada um e fazer sua melhor escolha, tá? Lembrando antes, né, se inscreva no nosso canal, você aí da turma da nossa convidada aí, da nossa candidata, já eu revelo o nome. Se inscreva no nosso canal, dá aquela força pra gente, deixa o seu like, que ajuda a gente a crescer também. Isso é muito importante para nós. Antes da gente começar, a gente vai falar dos nossos patrocinadores, são aqueles que estão conosco aí investindo e patrocinando na nossa causa e no nosso propósito. Para começar, vamos falar aqui do Grupo Oliveira, né, da Filks Imóveis, uma imobiliária aí muito grande na cidade, com bastante corretores e uma carteira imensa de imóveis, alto padrão, médio padrão, chácaras, terrenos, são especialistas nisso. Então, precisou de imóveis, só chamar a Filks e o Thiago Romero, o nosso corretor de destaque aí com a gente também. Vamos falar aqui também do Salão Loucas por Beleza com o seu clube de assinatura, né, mais barato do que lavar o cabelo em casa. É lavar o cabelo na Loucas por Beleza. Ó, tem pacote para você lavar o cabelo ilimitado com escova também, né? R$197. Então lava o cabelo ilimitado todo dia. E tem mulher lá que vai todo dia, que a gente já ficou sabendo. Por R$197. Então é baratinho para você. O telefone é 13988171640 e o endereço é na Rua João Mariano Ferreira, número 33, no centro de Itaém. Temos também aqui a Peg Pão. Olha só, a Peg Pão conosco aí. É uma honra, Peg Pão está crescendo muito, expandindo na cidade, né? E eu sempre brinco, né, que o slogan deles é uma em cada esquina, né? Que eles estão inaugurando aí, onde você menos esperar tem uma Peg Pão. Claro, porque eles têm uma alimentação lá, umas refeições com um custo-benefício muito bom. Então, self-service, come à vontade por um precinho bem pequenininho. Então, precisou, ó, do café da manhã até o jantar, Peg Pão. Temos também aqui, ó, o pessoal da Fresco, ó, todo aqui com a nossa camiseta da Movie, né? Fizeram pra gente e está disponível lá no site também. Uma coleção, se eu não me engano, tem por volta de 8 modelos, né, de camiseta da Movie. Você também tem a linha deles lá, a linha da ProLife também. Então é uma empresa de Itaém que faz camisetas personalizadas com um custo bem baixinho e uma qualidade, ó, é selo de qualidade reserva. Então precisou também, ó, sua empresa está precisando de uniforme, de camiseta, é bem legal e depois pode utilizar o e-commerce deles para fazer, né, a venda e ficar conhecido aí na cidade. Então o site é www.usefresco.com.br e a gente tem o cupom MOVE. Colocou lá MOVE, já vai ter desconto para você. Então não perca. Temos aqui para finalizar, Ita Pizzaria, né? Tá sempre apoiando a gente aí nos nossos programações e mandando pizza, né? Olha, para quem tá assistindo, segue as regras lá e ganha uma pizza, né? Pode retirar uma pizza lá na Ita. E a qualidade, né? A melhor pizza de Itaém é no Ita. Então é isso. Sem mais delongas, vamos iniciar aí nosso bate-papo com a candidata Michele Rodrigues. Tudo bem, Michele? Tudo bem, Marcos. Show de bola. Eu tô bem, graças a Deus. Tô aí na luta, né, nessa loucura da campanha política. Mas seguimos forte e adiante. E é isso aí, tem que seguir, né? A nossa primeira pergunta é simples e objetiva. Quem é você, Michele Rodrigues? Eu sou Michele Rodrigues, vulgo Marrom Bombom. Eu tenho 34 anos, sou mulher, sou jovem, sou negra. Não sou mãe, mas sou tia, né? Desde pequena sempre fui militante, sempre fui questionadora, sempre lutei, né, pelo direito da sociedade. Sou filha de Maria de Lourdes, tenho 6 irmãos. Vim para Itaém muito nova, né? Eu vim para Itaém, eu tinha 6 anos. Eu já me sinto local, já me sinto moradora, né? Faço parte desse pedacinho de chão aí, que é pedra que canta e também encanta. E desde então, aqui estou em Itaém, né, no transporte universitário, onde eu trilhei a minha história aí. Muito bem, show de bola. Essa aí é a Michele Rodrigues para você. Agora na nossa segunda etapa, né, a parte 2, nós vamos fazer as perguntas através de sorteio. Então, aqui não são bolinhas de amendoim. O pessoal chegou aqui antes. Será que tem um chicletinho pra gente? Não, gente. Isso aqui são as bolinhas do nosso sorteio. Brincadeiras à parte. Agora a gente vai fazer o sorteio, são 7 perguntas. E aí vai seguindo na resposta, depois a gente segue a nossa dinâmica, tá bom? Então, pergunta de número... Vamos ver. Tan, 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 tan.
Ela não estudou, hein? Ela... Eu nem vi essas perguntas aí. Pergunta tudo... de número... É assim que é bom. O Raul perguntou, você não acertou? Pergunta de número 12. Já tem que virar a folha aqui, ó. 12, gente. Olha só. Pode compartilhar um exemplo de como você superou um obstáculo significativo e o que aprendeu com essa experiência? Olha, Arcos, ao longo do tempo, uma das maiores dificuldades que eu encontrei na vida, que eu venci e cada dia que passa é um desafio e é uma luta muito intensa. Eu nasci com essa cor marrom provocante e desde muito nova sempre fui vítima de racismo, sempre fui vítima desde pequena, onde as pessoas achavam que eu não deveria estar naquele local por algum motivo, por ser preta. E eu nunca aceitei essa questão, então sempre trilhei lutas e sempre lutei para que eu fosse aceita num direito que é meu, para eu estar no direito, no local que eu quisesse. E hoje eu venci essa barreira e eu tiro aí de experiência porque... Quando eu fui imperatriz na Festa do Divino, eu fui a primeira imperatriz negra da Festa do Divino de 300 anos, numa história tradicional. E as pessoas, elas não me aceitavam como imperatriz, porque segundo a elite carioca, que eu fico brincando como elite carioca, né? Embora nós moramos no litoral, seria a elite caiçara, elas... O pensamento delas não tinham... Não sei de onde tiraram isso, porque eu não vejo diferença de cor entre uma pessoa ou outra. Essa diferença de não ter imperatriz negra. Olha só, quem falou que Jesus é branco? Então as pessoas criam uma cultura na cabeça delas que eu não sei de onde saiu. E tanto que na minha Festa do Divino eu lutei muito para que eu conseguisse chegar até o fim como imperatriz e tivesse todos o rito da festa, né? Que é uma festa maravilhosa. Eu queria muito ser imperatriz e fui. E aí eu fui a primeira imperatriz negra, mas para eu ser imperatriz eu tive que ralar muito. Então, hoje, eu estou ocupando um espaço que sempre foi meu. A sociedade que criou empecilhos para dizer que eu deveria estar em qualquer lugar, menos nesse. E hoje, eu estou à frente aí do transporte universitário há muito tempo. Eu fui imperatriz, sim. Vou estar onde eu quiser. E essa luta que eu falo, essa barreira que eu enfrentei, que desde muito cedo, até pela minha própria avó, ela não me aceitava por ser negra. Ela dizia que eu não era filha do meu pai, né? Até a gente ter que fazer o exame de DNA para que a gente comprovasse. E o engraçado é que meu avô é negro. Então, assim, de onde que as pessoas tiram essa cultura, eu não sei. Eu sou a rainha do boletim de ocorrência. Por quê? Porque eu tenho que lutar pelo meu direito. Os próprios alunos do transporte universitário, eu já fui vítima de racismo dentro do ônibus. Então, eu tive que levar o ônibus inteiro para a delegacia, porque ficavam me chamando de black, de blade, de macaca e por aí vai. Então, o que acontece? Hoje, o aprendizado... Eu nasci negra, vou morrer negra, tenho orgulho da minha cor. E tudo que as pessoas lá no passado diziam, fez ou tentou me oprimir, foi só gás para eu estar aqui hoje, inclusive candidata a vereadora do município de Itanhaém, que eu, por si só, já luto pela igualdade racial. Muito bem, muito bom, excelente resposta. Isso é uma causa que realmente tem que ser lutada com muita força e empenho por todos, né? Então, eu sempre dou um complemento nisso, mas não que eu atrapalhe a sua fala, tá? Mas isso é verdade, eu acho que hoje isso aí tem que ser... que já era para ter sido quebrado há muito tempo, né? Mas... a gente o ser humano evolui tanto e para certas coisas não evolui. Mas tudo bem, né? Seguimos aqui. Só um comentário. Pode fazer. As pessoas acham que o racismo não existe. O racismo está engrenhado dentro da nossa sociedade de forma velada. E muitas vezes a gente fica em silêncio. Eu vou te fazer um pequeno comentário que a nossa amiga Mislane, a Vanessa, a Maria Rafaela esteve comigo junto. E eu fui dentro do... Nós fomos fazer no programa do Faustão. No programa do Faustão na Record. E eu fui vítima de racismo dentro do estúdio da Record. A Mislane estava junto, a Vanessa estava junto. E aí a gente fala... As pessoas fingem que elas não são preconceituosas. Mas elas são. Porque até hoje, às vezes eu mesmo vou no mercado. É que eu sou uma pessoa muito famosa, né? Muito conhecida. Porque eu tumultuo. Mas é que eu tumultuo, eu luto pelo meu direito. É diferente você ser... que as pessoas falam, você só arruma... Não, eu luto pelo meu direito. Do meu e das outras pessoas que às vezes não têm voz para estar lutando pelo direito dela.
E às vezes a gente é perseguida dentro do mercado, pela segurança, dentro das lojas. E aí as pessoas falam, não existe porque elas não estão na pele. Porque se elas tivessem, elas iam saber. É complicado mesmo. Vamos seguir aqui a nossa dinâmica, tá? Pergunta de número... Acho que vai ficar fácil agora. Vamos lá. Número 3. Pergunta de número 3. Fácil. Vamos lá. Ó, esse aqui é bem legal. Pode compartilhar uma experiência significativa da sua vida que inspirou a querer fazer a diferença na sua comunidade? Eu, desde muito cedo, graças a Deus, como eu já disse, minha mãe era uma pessoa humilde, o meu pai também. Só que, muitas vezes, quando eu era mais nova, por exemplo, embora eu sempre estudei história pública, eu sempre ralei, eu via meus amigos e as outras pessoas, às vezes, em situações que não eram a minha. Mesmo com dificuldade, eu tinha sapato para ir para a escola. Mesmo com dificuldade, eu tinha as coisas. Às vezes dividido com os meus irmãos, mas a gente tinha. E eu olhava ao meu redor e tinha pessoas com menos do que eu. E isso me deixava muito triste. Então, desde muito nova, eu entrei através da igreja, né, que eu fui coroinha da igreja matriz. E a gente começou a desenvolver os projetos sociais dentro da comunidade. E eu vi ali, então, que eu poderia fazer a diferença. Então, desde sempre, eu tentei fazer a diferença nas condições que eu tinha, enquanto eu não tinha condições de fazer melhor ainda. Então, eu comecei a desenvolver esses projetos sociais na comunidade desde muito nova, e aí eu via que tinha um resultado. Depois a gente foi ampliando com projeto com as crianças, e eu fui crescendo. Eu fiz algumas missões pelo mundo, aliás, pelo mundo não, perdão, pelo Brasil, e de eu chegar na casa das pessoas e só ter água. Eu lembro uma história até hoje, que eu estava em Brasília, cidade satélite, Samambaia-Sul. E tinha um senhor cadeirante, e ele queria que a gente comesse, e ele só tinha um pedaço de queijo na casa dele. E eu relutei para que não comesse, porque ele ia ficar sem, por fim. Ele fez questão de dividir o pouco que ele tinha com a gente. Depois nós se juntamos, porque éramos todos jovens, né? Fomos no mercado, compramos algumas coisas e voltamos na casa desse senhor para levar. Então, eu vi que eu poderia fazer a diferença de uma forma mais ampla. Então, eu fui crescendo, desenvolvendo projetos. Tanto que hoje, através da União Estudantil, nós temos o projeto Mulheres de Sucesso, onde a gente atende quase mais de 300 mulheres aí. E eu fui vendo que eu sempre fui política, sempre fiz políticas públicas sem ser político. E aí eu descobri que eu poderia fazer mais, fazer diferente, de uma forma mais ampla, mais justa, buscando por uma cidade mais igualitária. Muito bem, excelente resposta. Vamos para a pergunta de número... Vamos lá. Girando aqui. 6. Pergunta de número 6. Na mesma folha. Meia dúzia! Como você equilibra a vida pessoal e carreira política? E como suas experiências pessoais ajudam a moldar a sua visão para o futuro da cidade? Olha, eu já nem sei mais como é a minha vida. A minha vida e a vida política. Porque, ao longo do tempo, como eu já disse, eu vivi muito mais para a sociedade, para a comunidade, acho que do que para mim mesmo, né? Eu tenho minha vida pessoal, claro, mas, por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta, né? Mas no final de semana eu tô nos projetos. E quando eu não tô nos projetos, eu tô caçando alguma coisa para fazer, porque eu tô sempre em movimento da sociedade, né? Eu fui parte do Rotaract, que é os Jovens do Rotary, então sempre estive na comunidade desde muito nova, através das ações da igreja, né, que o qual eu faço parte, e dali foi desenvolvendo. E em 2007, lá no passado, hoje, né, estou me graduando em Direito, e eu decidi eu preciso voltar essa história para você conseguir entender um pouquinho. Quando eu era muito pequena, eu sempre fui vítima de racismo, e aí, uma delas era minha avó, como eu já disse, e aí eu sempre assisti muito Leilão do Boi, olha arroba, e TV Justiça. E aí eu vi aquele cara de preto e pra mim era o Batman, mas ele não era o Batman.
ele era o super-herói. Só que em outra visão, enquanto eu criança, porque eu sabia que era ele que punia os malvados, né? Assim, na minha linguagem. Claro, depois que eu cresci, eu entendi que, na verdade, ele era o juiz e tal. Então, quando eu fui crescendo e fui desenvolvendo, eu tive essa necessidade de fazer direito, né? Para lutar. E isso só me fez com que fosse crescendo. E aí, eu sempre fui militante. Em 2007, eu entrei na faculdade. E aí, nós entramos no transporte universitário. E ali é onde eu comecei a trilhar mais ainda a fundo a minha luta de maneira política, mas sem saber que era política. Era a luta para que garantisse que o direito dos estudantes, os universitários de Itanhaém, tivesse condições de ir de Itanhaém para Santos, para uma universidade, já que o município não tem hoje uma universidade. E Santos, né, tem aí essa questão de uma gama de cursos. Então, e o transporte sempre foi uma maneira muito difícil, porque às vezes a pessoa ela é bolsista, mas mesmo que naquela época, no passado, que era R$300, era difícil de se pagar os R$300. Aliás, no passado era R$100. Hoje é que R$300. Tinha uma dificuldade das pessoas conseguirem pagar os 100. E aí as pessoas eram bolsistas. E aí, através dessa questão, que eu já tinha do passado, dos projetos sociais, a gente foi criando programas para ajudar essas pessoas a conseguir se formar. Hoje teve muitas pessoas que se formaram através dos programas da União Estudantil. Os programas que nós criamos para poder dar acessibilidade das pessoas conseguir se locomover para a universidade. E aí eu fui juntando essa minha vida pessoal com a vida profissional que eu tinha, que era dentro do transporte. E aí a gente foi juntando na política. E aí a gente foi vendo que eu sozinha não ia fazer a diferença. Mas a gente, todos numa só voz, nós íamos chegar num resultado muito maior. Eu sozinha não vou mudar o mundo, mas a gente juntasse uma nação, juntasse mais gente para estar lutando pelos mesmos propósitos, então a gente teria diferença. Então eu comecei a juntar a minha vida pessoal, que na verdade já não era mais pessoal, porque a vida inteira eu sempre tive preocupada com os problemas da comunidade. Era uma forma de levar alimento. Na pandemia, através das entidades que eu já fiz parte, eu quebrei o braço. E mesmo assim eu não parei. Eu estava lá levando alimento para as pessoas da pandemia. Foi distribuído mais de 1 tonelada. E aí alguém viu a minha dificuldade na bicicleta e me doou uma carretinha. Então eu guinchava aquela carretinha na bicicleta, porque, como eu te disse, eu fazia o meu melhor nas condições, enquanto eu não encontrava condições de fazer melhor ainda. E aí eu continuei entregando esses alimentos. E aí a gente vê toda essa experiência que a gente... do cotidiano das pessoas, da necessidade real das pessoas da comunidade. Porque só vai entender essas necessidades quem vive esse cotidiano. Quem não vive essa realidade não vai entender o que eu estou falando. Que é a mesma questão quando eu falei lá atrás da igualdade racial. Quem não vive essa igualdade, essa diferença, esse preconceito, não vai entender o que a gente está falando quando a gente fala. Então, eu juntei toda a minha experiência que eu tive na questão dos projetos sociais, a questão de administrar, porque hoje a União Estudantil é a única entidade que está de pé no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo um trabalho não só do trabalho universitário, mas também para a sociedade. Nós estamos há quase 16 anos no mesmo lugar. E todas as entidades que passaram por Itanhaém na questão do transporte universitário, elas deixaram de existir. Não sei o porquê, mas a única coisa que eu posso dizer é que o objetivo que nós tivemos na União Estudantil, que era transportar os alunos, nós estamos fazendo isso até hoje. É por isso que eu falo que nós transportamos talento e construímos pessoas, porque talento todo mundo é. O difícil é a gente conseguir construir pessoas. Então, com toda essa experiência de administrar o transporte universitário, que a gente já chegou a 1.200 pessoas, e lidar com a sociedade, e viver esses projetos sociais que a gente lida todos os dias, e entender a necessidade das pessoas quando ela fala que ela não tem comida, e que elas precisam de dignidade, e não de assistencialismo, porque elas precisam de emprego, vai fazer com que a gente tenha toda essa experiência para estar à frente do nosso município na Câmara Municipal. Muito bem, excelente resposta. Vamos para a próxima aí. Enquanto isso, pode beber uma aguinha aí. Eu tô bebendo. Daqui a pouco já acabou. Pergunta de número... Tem mais aqui se precisar, tá? Só pedir. Número 8. Pergunta de número 8. 8 é o número do infinito. É aquela lá que você vai falar olhando na lente da verdade ali. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o seu eu mais jovem, qual seria?
Olha, se aproxima. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho muito o que mudar no meu passado, porque os que me conhecem e me acompanham desde pequena, como eu disse, eu sempre fui militante desde pequena, eu sempre fui questionadora, eu sempre gostei de lutar, eu não concordava com aquilo, então eu ia lá, eu ia questionar, eu não aceitava e não me dava por vencida. Então, o meu caminho, desde muito pequena, eu não bebo, eu não fumo, eu sempre tentei pregar o bem, mas quando eu falo de pregar o bem, eu não falo e faço, não. Eu faço o que eu prego. Então, desde muito nova, eu sempre estive na comunidade, eu sempre desenvolvi projeto social. Desde muito cedo, aos 7 anos, quando eu entrei na igreja, através do grupo de coroinha, eu já fazia esse trabalho social na comunidade. Sempre gostei muito, sempre fiz com amor e detalhe. Eu sempre convenci as pessoas que estavam ao meu redor de abraçar a minha causa, porque aquela causa era importante. Então, mesmo que as pessoas não tivessem tempo, elas arrumavam tempo, porque sabiam que o que eu queria fazer, ou o que eu estava almejando, era o melhor para o conjunto, ou seja, para a comunidade, para um todo. Então elas abraçavam as minhas causas para ir em busca de um sonho que talvez não fosse só meu, que era às vezes levar um pouco de conforto a outras pessoas que precisavam daquele atendimento. Então, se você falasse para mim, olha, se eu pudesse dar um conselho meu eu não ia dizer que era nessa questão, porque eu sempre tive uma reputação ilibada. Mas eu acho que se eu pudesse dar um conselho ao meu eu ia dizer que eu ia dedicar um pouco mais de tempo às pessoas que eu amo nessa vida. Porque a vida é passageira. E talvez eu tivesse ficado mais com a minha mãe, não que eu não amasse, porque quem me conhece sabe que ela andava comigo para cima e para baixo, mas talvez eu tivesse demonstrado mais a importância daquelas pessoas na minha vida, não que eu não tivesse demonstrado. Então, se eu tivesse dado um conselho ao meu eu, esse seria o meu eu. Demonstrar enquanto ainda pode, porque o amanhã a gente não pode mais mudar. E o meu passado, graças a Deus, ele foi trilhado de luta, de batalhas, onde nós tentávamos levar o conforto para aqueles que não tinham, seja através de alimento, seja através das cadeiras de roda, seja através do incentivo ao esporte, para gerar oportunidade àquelas pessoas que não tinham. Hoje, eu sempre lutei os meus sonhos, mesmo nas condições que eu tinha. Eu sempre quis. Eu tive síndrome do pânico e depressão quando eu perdi a minha mãe. E eu chorava no cemitério todo dia. E isso me fez que eu me tornasse mais forte, porque lá não tinha nada, mas eu continuava sofrendo. Mas a minha mãe jamais ia querer eu ver naquela situação, porque eu sempre fui forte. Essa foi a única fraqueza que eu tive na minha vida, né? Foi a perda da minha mãe. Então, de lá, após ter síndrome do pânico e depressão, eu vou dizer para vocês que eu nunca desisti. Eu não quis mais tomar medicamento e falei que eu ia me tratar através do esporte. E assim eu fiz. E aí foi quando surgiu o departamento de esporte na União Estudantil. E aí eu desenvolvi o projeto, que é Esporte, União e Educação, onde a gente tem alguns projetos de algumas escolas, que a gente leva esporte, né, de modalidades pouco difundidas, mas que fazem parte das Olimpíadas. Então, a gente tem basquete, a gente tem boxe, a gente tem futsal e algumas outras modalidades. E ali a gente começou a desenvolver o esporte. No começo foi difícil, mas eu não parei, eu continuei. Da mesma forma que eu fui candidata na última eleição, eu tive 324 votos, eu fui uma das mulheres, a terceira mulher mais votada, e só tinha eu e o meu assessor, e eu fui a pé, de pessoas em pessoas, para mostrar as nossas propostas, e eu tive 324 votos. E muitos achavam que eu não ia chegar muito longe, eu tive muito voto, muito mais gente que investiu muito mais na campanha. Eu não investi 50 centavos. E, pelo contrário, no meio da pandemia, ainda estava desempregada. E aí, eu não lutei, eu não deixei de ser candidata, eu fui até o fim para mostrar que eu tinha. E na minha última campanha, eu sempre coloquei em pauta a questão da mulher e a importância de a gente ter um espaço para mulheres. Eu não desisti. Hoje a gente tem um espaço para mulher, que é Mulher de Sucesso. A gente tem esses atendimentos, que são quase mais de 300 mulheres. Não era na modalidade, da forma que eu queria, mas eu fiz da forma que eu consegui, enquanto eu não encontrasse condições de fazer melhor ainda. Muito bem, perfeito. Vamos para a próxima pergunta.
Pergunta de número... Te ajudei, te atrapalhei. 13. Ah, agora foi. Voltando, eu tava meio de férias, né? Tô voltando aí. Pergunta número 13, perdão. O que você considera ser sua maior força como candidata e como pretende utilizar essa força para beneficiar a comunidade? A minha maior força é a força de vontade de trabalhar para a sociedade, para a comunidade. Quando eu me propus ser candidata, eu decidi ser funcionária do povo, para atender, de fato, as reais necessidades do povo. Essa questão que a gente fala da experiência, todas essas questões que a gente já levantou aí mais atrás, quando eu decidi ser candidata, o que eu tinha era a minha força de vontade de fazer. Hoje, eu não tenho só força de vontade. Eu me preparei, hoje eu estou preparada, hoje eu estudei, hoje eu tenho condições de estar à frente do município para levar as pautas para a Câmara Municipal, para a gente poder lutar pela sociedade, pela comunidade, pelas pessoas que trabalham e realmente são importantes para a construção e desenvolvimento do nosso município, porque são essas pessoas que acordam de manhã, que trabalham, que vão à luta diariamente, as mães que deixam as crianças em casa para fazer faxina e às vezes têm dificuldade porque são muitos filhos, e aí a gente sabe a dificuldade do cotidiano. Então, é essa força que me motiva estar à frente, é saber que eu não sou mãe, mas sou tia, e vou entender uma mulher, as pautas que envolvem nós, mulheres. Eu sei que essa força de ver essas pessoas que trabalham na luta todo dia, na esperança de conseguir um trabalho, de conseguir melhorar de vida, essas pessoas no qual eu luto do transporte universitário há anos, que eu vejo lá na dedicação de conseguir construir um futuro para elas, é essa motivação e essa força que me mantém em pé. E eu falo que enquanto eu tiver força, enquanto eu respirar, eu não pararei um segundo na minha vida. Não importa onde eu esteja. Hoje sou um membro da sociedade e não parei nenhum segundo até hoje. E quando eu estiver lá, continuei sem descansar. Não vou mudar o mundo, porque isso aqui não é conto de fada nem é Disney, mas nós teremos alguém na Câmara para lutar pelo direito da população, alguém de pulso e de coragem para dizer sim quando tem que dizer sim e não quando dizer não. Nem tudo é não e nem tudo é sim. E assim a gente consegue construir uma cidade melhor. Muito bem, excelente resposta. Agora para a pergunta de número... Estamos aqui com 5, né, perguntas e 23 minutos. Pergunta de número... Número 1. Começando o jogo! Bingo! Pergunta de número 1. Conte-nos um pouco, você falou já, né, da sua trajetória pessoal. Como sua história de vida moldou suas perspectivas e objetivos como candidato a vereador? Olha, como eu disse anteriormente, desde muito cedo eu sempre estive envolvida com a comunidade. Esse silêncio é o silêncio da revolta da comunidade. Esse minuto de silêncio é saber que, às vezes não, muitas vezes, as pessoas se comprometem com essas pessoas que depositam esperança num futuro melhor. E as pessoas, elas não se preocupam com elas. Como eu disse, eu não vou mudar o mundo. Não vou mudar o mundo. Não vou agradar todas as pessoas, porque Jesus veio a esse mundo e não agradou a todos. Só que quando eu falo que eu peço uma oportunidade, é uma oportunidade de continuar lutando, só que de uma forma mais ampla. Eu falo, por exemplo, que ninguém vive, porque eu vou dizer para você, esse caso da MTU, que leva os ônibus que vão para fora do município, nós somos obrigados a pegar o MTU. Esse carro é uma vergonha. A minha deputada Solange Freitas, ela já vinha nessa questão da luta
pela questão do ar-condicionado, né? Que aí foi esse avanço. Hoje, graças a Deus, vão ser trocadas as frotas, mas graças à luta dela. Essa é uma das minhas pautas. Eu sei que, enquanto vereador, a MTU não pertence ao município de Itanhaém. Então, nós não podemos falar entre si só dela. Precisa de uma junção de Itanhaém com Peruíbe, com Mongaguá, para que seja levada essa pauta. Mas se a MTU pegasse um ônibus, ela não ia fazer o que ela faz. Ela não pega, porque ela é CNPJ. Porque se ela ficasse... Que o ônibus, por exemplo, Piracicabana 910, que vai até Santos, que a gente consegue se locomover, se você for pegar em São Vicente para voltar para Itanhaém no horário de 5 horas da tarde, você não pega. Você não pode vir em pé e não tem frota. E aí nós ficamos até 9, 10 horas da noite para conseguir pegar um ônibus para vir de Santos para Itanhaém. E aí eu falo para você, só pode falar quem vive. Isso é desumano o que fazem com a sociedade, é desumano. E aí, eu pergunto, onde é que está o Estado que não vê? Onde é que está a MTU que não vê? A MTU, como eu disse, é um CNPJ, então ela não vai ver. Quem que vai se importar? Quem realmente se importa com o povo. Então, toda essa trajetória, essas minhas dificuldades no cotidiano de vida, é que dá essa experiência que faz a gente ter conhecimento e propriedade de causa para estar falando aqui hoje sobre esses assuntos, né? Que são tão importantes quanto os outros. A gente sabe que a saúde é importante, a educação é importante, todas as pautas são importantes. A gente não vai conseguir abraçar tudo, porque quem quer fazer tudo também não faz nada. Mas a gente precisa sempre estar vendo o que é prioridade. Às vezes a minha prioridade, Marcos, não é a sua, não é o do outro lado. Por isso esse contato e essa conversa com a população, sempre que possível, ela é importante para o desenvolvimento da cidade. Então, só para reforçar essa questão, eu tenho um compromisso, quando eu me propus ser candidata, com a sociedade. Porque eu vivo a realidade da sociedade. E as pessoas às vezes falam, Michele, mas eu não sei o quê. Não, eu sou uma pessoa feliz. Eu ando na rua, eu estou sempre feliz, eu estou sempre brincando. Mas isso não quer dizer que eu não tenho capacidade. Hoje, eu estou à frente do transporte universitário. Estou não, que agora eu não estou mais, por causa da campanha política. Eu me desliguei das atividades da entidade, né? Mas até antes da campanha eu estava ligada a ela. E é uma entidade que está à frente do transporte universitário e é líder no transporte universitário no município há 16 anos. Aí eu te pergunto, todas as outras entidades que passaram no município fecharam. Eu estou há 16 anos no mesmo ponto. E detalhe, ampliei os projetos. Hoje a gente tem os projetos que é educação, cultura e esporte dentro das escolas. A gente tem o projeto Mulheres de Sucesso. A gente tem os incentivos às atividades acadêmicas. A gente tem várias outras atividades. Então, eu posso provar que eu sempre tive... Aliás, que eu sempre tive, não, que eu tenho competência de estar aqui hoje para estar falando sobre as minhas propostas, para estar à frente da sociedade e representando na Câmara o município de Itanhaém. Muito bem, estamos aqui indo para a última pergunta e 28 minutos. Então vamos lá. Sortear, ó. Mexe essa bingueira aí, hein? Vamos soltar isso aqui, é domingo mesmo. Pergunta de número 10. Dificultei a vida dele aqui, mas no final deu certo. 10 é o número da vitória, 10 é o número do Thiago Cervantes. Esse é o time! Tá vendo? Quais são seus principais valores e como você pretende garantir que esses valores estejam alinhados com as suas ações políticas, caso eleita? Os meus valores, as pessoas, ao longo do tempo, principalmente ao longo da política, esses valores se perderam para algumas pessoas. Caráter, valores, a gente precisa ter ética. Se a gente não ter ética, se nós não tivermos ética, nós não temos condições de trabalhar. A gente precisa ter caráter. E mais do que isso, compromisso com as coisas que a gente assume. Compromisso com o povo. Porque é ele que nós representamos na Câmara Municipal. Então, a minha resposta, caráter, essa é a palavra. Empatia, essa é a palavra. Precisamos ter empatia, de nos colocar no lugar do próximo para conseguir entender, às vezes, o clamor de quem sente todos os dias essa dificuldade que nós sentimos. Muito bem.
Então agora terminamos aqui a primeira parte, né? A segunda parte, perdão. E agora vamos para a terceira, que são perguntas diretas, né? Objetivas para você. Então, Michele, para você. Michele não. Michele Rodrigues, a futura vereadora desse município. Ah, correto. É que a gente está sendo mais objetivo aqui. Ela está quebrando os protocolos aqui com a gente, tá, pessoal? Mas é muito bom, é isso mesmo. Eu que tenho que manter minha postura, mas quem vê na nossa programação, né, à noite, que a gente sobe aí, é um pouco diferente. É que a gente tem que seguir um protocolo aqui e tem que ser mais, né? Eu sigo, não, você pode seguir. Eu não consigo ir na cabeça dos outros, porque eu não sou piolho, eu não posso ser igual as pessoas. É que aqui eu tenho que seguir só a dinâmica mesmo. Mas na programação da noite a gente dá risada, bate papo, é outra roupagem. Mas aqui você pode ser o que você quiser. Seu momento, use bem. Nós estamos com 31 minutos, então fique à vontade que tem tempo sobrando. Para a primeira pergunta, né, direta, para você, Michele Rodrigues. Glória, só vitória. Eu escutei um amém. O que é ser vereador? Ser vereadora é você estar à frente, representando uma sociedade, no caso, uma comunidade aqui de Itanhaém, estar fiscalizando o nosso município para que a gente esteja sempre caminhando junto e avançando, faça com que essa fiscalização faça com que a cidade avance. Então a gente precisa ser vereadora para mim, estar cobrando, estar fiscalizando, estar buscando sempre propostas de projeto para que a cidade esteja sempre, cada dia mais, avançando. Muito bem. Já partindo para a segunda aqui, o que você sente que precisa mudar e melhorar em Itanhaém? A gente precisa mudar tudo. Só que a gente não pode começar a pagar o zero. Não dá para mandar apagar a luz e começar do zero, né? Embora foi feito muita coisa. Inclusive na gestão do Thiago, por exemplo, nós tínhamos um problema sério com a saúde, sério com a segurança pública, no qual foi implantado a ROMU, no qual foi feito um bom trabalho na questão da segurança pública. Na questão da obra, nós tivemos um avanço aí nas orlas, tanto do Cibratel, tanto pro lado do Suarão, né? Nós tivemos algum avanço, quando eu falo lá, desde pequenininha, quando eu ia pra escola, eu estudava no Janapita, tinha uma esquina no Oasis, não tem, né? Que é o cruzamento da Emílio de Souza com a Rita Prado Silva, que é exatamente onde foi o acidente da minha mãe. E lá enchia da água. Quando eu ia pra escola, eu ia com água na cintura. E eu não gostava de faltar. Eu sempre levei a educação muito a sério, desde pequena. Então, aquela drenagem daquele espaço foi feito. Então, o prefeito olhou. Todos os prefeitos que passaram no município de Itanhaém, desde quando eu tenho consciência, porque eu lembro do Bifuco. Sei que passaram outros, porque eu vim para Itanhaém com 7 anos de idade, mas eu não consigo ter lembrança. Ninguém se preocupou com isso. Enchia-se essa esquina da João Andrade, da Rita Prado Silva com a Emílio de Souza. Lá foi feita a drenagem. Mais abaixo no Oásis, na próxima Emílio de Souza, foi feita a drenagem. A curva do Índio, quando as pessoas lá chovia lá para ir pro Coronel, ficavam ilhadas e não conseguiam atravessar. Lá foi feito também, como também foi feito a ponte do Crio, a ponte do Extra, lá no Cibratel. Então, obras foram feitas na cidade, estão sendo feitas e avançando. Agora, recentemente, fizeram aí o recalçamento de algumas ruas. Muitas coisas foram feitas, mas nós precisamos melhorar. Nós precisamos evoluir e caminhar, né? A gente precisa continuar. Então, hoje eu falo que a gente precisa melhorar aí a questão da saúde. A saúde precisa melhorar. E precisamos melhorar a educação, né? A educação é a base de tudo. Hoje a mãe vibra quando o filho tem uma vaga, é transferido na penitenciária e ele vai ter um leito para deitar. Ao invés da mãe vibrar quando o filho passa no vestibular ou quando o filho passa no concurso público. Os valores se inverteram. Então, ao invés de investir em penitenciária, é preciso investir em educação. Então, hoje, se eu falar para você que a gente tem que mudar, muita coisa tem que mudar. Né? A gente não vive no país das maravilhas. Isso aqui não é o fantástico mundo de Bob. Isso aqui é a realidade. A gente sabe que é difícil governar. É difícil mesmo para o prefeito. Às vezes, né, quando a gente tem dinheiro, é fácil fazer tudo. Né? Mas a gente sabe que é difícil. Às vezes a gente encontra dificuldade em parcerias com o governo federal, porque eles precisam mandar verba. O governo estadual precisa mandar verba para que seja feito mais obras. Essas parcerias, elas são crucial e importantes
para que essas pautas aí que não estão boas comecem a melhorar, né? Então, hoje eu acho que nós precisamos investir mais na educação e na saúde, para que a gente possa avançar. E mais uma outra questão. Além dessas duas que são muito importantes, as pessoas precisam ter dignidade. E assistencialismo não é dignidade. As pessoas precisam de emprego. Emprego para que elas possam trabalhar e não viver de cesta básica. Então, se elas tiverem emprego, elas vão conseguir viver e a cidade vai crescer. Então, hoje a gente precisa ter o desenvolvimento na questão do emprego e renda, a saúde e a educação. Muito bem. E agora a terceira, né, é o seguinte. Como será o seu modo de agir na Câmara Municipal? Olha, durante o meu mandato, a gente vai estar trabalhando aí junto, próximo da população, para que a gente sempre... A gente não consegue estar todo dia na rua, né? Porque às vezes as pessoas têm essa visão que não dá, porque senão não trabalha, o trabalho não avança. Para a gente estar sempre próximo da população, para que a gente possa estar sempre levando as demandas. Meu gabinete vai estar sempre aberto. Eu já falei que eu vou fazer um quilombo lá naquele gabinete. Daí é para a gente estar perto aí da sociedade. Então a gente vai estar aí sempre próximo para ouvir, escutar as demandas. A gente vai estar fiscalizando, cobrando. Como eu disse, tem que dizer sim quando tem que dizer sim. E não quando dizer não. Nem tudo é sim. A mãe às vezes acha que quando vai educar a criança, a mãe fala assim, que só diz sim para os filhos. Não, amar também é dizer não. Então a gente precisa dizer não quando precisa dizer não e sim quando precisa dizer sim. Então eu vou estar fiscalizando, trabalhando, colocando propostas em pauta, tá junto aí tentando buscar recursos para o nosso município, para que a gente esteja sempre avançando. E tem aí essa cidade maravilhosa, a pedra que canta aí também encanta. Ela precisa evoluir. E para ela evoluir, Marcos, ela precisa de pessoas de pulso e de coragem, assim como eu, para estar à frente do município e estar lutando por pautas que realmente importam para a comunidade. Muito bem. Partindo para a quarta aqui, a última já dessas perguntas diretas. Pode beber sua água aí que eu vou te fazer uma pergunta bem legal. Qual é o seu maior diferencial dentre todos os candidatos? Eu ia fazer uma brincadeirinha assim pra pessoa, quer dizer, mas eu vou deixar pra fazer essa brincadeirinha no final. O meu diferencial, eu não posso me diminuir porque eu sou mulher e nem vou me diminuir porque eu sou negra, porque eu tenho a mesma capacidade que qualquer um. Mas a minha diferença é que eu tenho trabalho desenvolvido no município. Eu desenvolvi trabalho, eu sempre estive próximo da comunidade, eu sempre fiz nas condições que eu tinha. Enquanto eu não tinha condições de fazer melhor ainda, eu sempre tive, de alguma forma ou outra, sempre estive lá abraçando a comunidade, sempre estive presente e vou continuar presente. Além, hoje, a Câmara Municipal de Itanhaém faz 16 anos, mais de 16 anos que não tem uma mulher na Câmara Municipal. E hoje nós precisamos de uma mulher na Câmara Municipal, não só para levar pautas pertinentes a nós mulheres, mas também para ter um olhar diferenciado, porque a mulher ela tem um olhar diferenciado. Mas eu falo, não é qualquer mulher, é uma mulher de pulso e de coragem, assim como eu. Porque para estar aqui hoje, tem que ter coragem, porque ser mulher na política não é fácil. A gente sofre assédio, além de ser negra, a gente sofre o preconceito, a gente mora na periferia e as pessoas falam que a gente não deveria estar onde a gente está porque a gente se acha. Não, eu não me acho não, gente. Eu só quero lutar pelo meu direito, pelo seu direito, porque nós temos o direito de estar onde nós quisermos. Então, o meu diferencial, Marcos, é esse. Muito bem, excelente resposta. Vamos agora, pode abrir aí que a gente tem os temas centrais. E aí, só recapitulando aqui para vocês que estão assistindo, né, quais são, né? Nós vamos falar, ela vai escolher desses temas 4, né? Educação, esporte, lazer, cultura, transporte / mobilidade, infraestrutura / urbanismo, saúde, mulher, meio ambiente também e / sustentabilidade, economia, que entra geração de emprego e renda, né? E desenvolvimento econômico, né, na cidade, segurança, turismo e assistência social. Por gentileza, escolha 4 e disserte sobre eles, sobre suas propostas, enfim, fica à vontade. Eu vou escolher, Marcos, a educação.
Porque educação é a base de tudo, é o princípio. Eu vou escolher transporte / mobilidade, porque nós precisamos ter acessibilidade. Eu vou falar sobre a saúde e sobre a economia. Fica à vontade. Então, nós vamos iniciar com a pauta da educação. Como eu disse, a educação é o princípio, é a base, né? Para que a gente possa, lá no futuro, ter uma economia, lá no futuro a gente se desenvolver, crescer, né? E se aprofundar aí. Então, hoje essa questão da educação ela é principal para o desenvolvimento da cidade, para que a gente tenha um avanço, né, na questão do estudo. Hoje eu levanto essa questão da importância da educação infantil em tempo integral, para que as mães possam ter condições de trabalhar. Porque quando, no caso, hoje, né, até por determinação federal, hoje a creche, a partir dos 4 anos, aí, ela não é mais tempo integral, e aí acaba dificultando muito os pais, né, de estar trabalhando, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa dessa ampliação dessas vagas, né, na creche, para que as crianças possam estar na creche. Então, para que os pais possam trabalhar. E desde cedo elas possam ter o direito dela garantido, que é ter o acesso à educação. E quando a gente fala educação, a gente fala também da busca, né, e a luta para que a gente possa ter ensino técnico profissionalizante, ensino superior, para que essas pessoas possam se desenvolver, buscar outros caminhos. A gente tem tanta gente aqui em Itanhaém, inteligente, pessoas que querem buscar, que querem aprender, e às vezes, por questões de não ter no município, por questões financeiras, às vezes elas não têm acesso aí a essa questão da educação. Nós já tivemos aí, no passado, né, algumas escolas, nós temos hoje a ETEC, né? Correto. Que eu acho que a gente precisa ampliar mais esses cursos dentro da ETEC de Itanhaém, trazer mais essa questão de cursos para as pessoas poderem se qualificar cada vez mais. A gente já teve aí no passado em Itanhaém o Senai, a gente já teve no passado, bem lá no passado mesmo, e aí foram se acabando ao longo das gestões anteriores. E aí nós tivemos o CETEP, que na última gestão a gente deixou de ter aí, e ainda tinha curso na cidade. Então deixou-se de ter. Isso foi uma perca muito grande na questão aí da educação, né? E como eu falo para você, a educação é a base de tudo. Sem educação, nós não temos país. O país, para ele avançar, nós precisamos ter educação e acesso a ela. Hoje, claro, as crianças, muitos têm acesso à educação, vai ter escola, mas falta vaga na creche. Hoje eu falo da questão da ampliação do contraturno, né? A gente já teve muito aqui no passado, em Casa da Criança, o Cambucá, até através do terceiro setor, que nós tínhamos o satélite, o programa do satélite, que ajudava muito. Então, fazer com que essas mães que não têm condições de estar pagando um contraturno, deixassem as crianças, então assim elas poderiam trabalhar. Hoje muitas acabam não indo trabalhar e têm que ficar do benefício do Bolsa Família, porque a criança fica meio período na creche, ou já mais com 12 anos, que já não é mais creche, fica meio período, e quando isso acontece, elas não têm com quem deixar, não dá para deixar sozinho, e aí entre receber R$ 1.500 e ter que esperar uma oportunidade de crescer e acompanhar os filhos e receber os meus do Bolsa Família, 800, enfim, de acordo com cada pessoa, que o Bolsa Família varia muito os valores, então elas acabam ficando por não ter condições de ter com quem deixar, porque se elas forem deixar com alguém, vai pagar R$ 500. A pessoa ganha R$ 1.500, deixa R$ 500, ela paga alguém para ficar. Sobra 1.200, ela gasta de condução, sobra 700. Ela ganha 700 de Bolsa Família, melhor ficar com R$ 700. Então, essa questão da educação infantil em tempo integral, do contraturno, isso é muito importante, para que as pessoas possam trabalhar e as crianças possam se desenvolver. Porque com essas atividades, Marcos, hoje, não sei se você tem reparado, mas as nossas crianças estão ficando com depressão muito cedo, porque elas ficam muito ociosas, muita ansiedade, e elas não têm muito o que fazer. E aí, por essas questões de não ter o que fazer, isso dificulta muito. Então, às vezes, a gente vê os nossos adolescentes, às vezes com 12, 8 anos, cortando pulso, pulando da ponte. Então, a gente fica muito triste com isso. E a gente pergunta, o que está acontecendo? Qual é a falha que nós não percebemos que precisa ser vista para que a gente possa mudar? Então, o contraturno vão fazer com que elas saiam do celular
e pratique atividades do contraturno e assim desenvolvendo o cérebro. Perfeito. Agora nós vamos falar de quem, gente? Deixa eu ver de quem que a gente vai falar mal agora. Nós vamos falar do transporte e mobilidade. Quando eu falo de transporte e mobilidade, que é uma das questões que nós levantamos, hoje, boa parte da população de Itanhaém, ela utiliza a bicicleta como meio de transporte, porque é mais rápido, é econômico, é mais saudável e ecológico. E as pessoas, elas utilizam a bicicleta como o quê? Para trabalhar, para passear, para ir para o médico. Hoje, elas utilizam como meio de transporte. Hoje, Itanhaém, diferente, por exemplo, da Grande São Paulo, que é cheio de morro, Itanhaém é totalmente plano. Então, nós precisamos de ciclofaixa que ligue de um bairro a outro, para dar condições a essas pessoas se locomover. As pessoas, às vezes, vão para... resolvem ir para praia, e aí vai ter que pegar uma condução do ônibus, mas aí ela tem que pagar para 5, 6 filhos. Então, se ela tiver uma ciclofaixa, as crianças podem ir de bicicleta, ela vai com a bicicleta acompanhando, e aí elas podem curtir o lazer, fazer um passeio de bike, além de cuidar da saúde, porque cuidar da saúde, ela é importante. Então, a gente fala dessa questão da mobilidade e o transporte, eu falo da questão da ciclofaixa, que a gente precisa de um bairro a outro para dar mobilidade. Quando eu falo do transporte também, eu falo da acessibilidade, do transporte universitário, para que a gente possa levar essa nossa juventude para a universidade. Hoje a gente precisa lutar para que a gente consiga avançar essa questão do subsídio, ampliar o subsídio que a gente já recebe, para que a gente consiga abaixar essa mensalidade, para que essa juventude tenha acessibilidade de chegar até a universidade. E quando eu falo também do transporte, eu falo da questão também do ônibus, né? Hoje a gente fica no ponto de ônibus, às vezes aí 1 hora. Esse seja tanto no BR Mobilidade, que eu já falei aqui que não é uma questão do município, e sim uma questão do governo federal, mas precisa de união entre... União já é o nome do meu partido? É de união entre os outros municípios, entre Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande já está lá com os ônibus dele, mas essa região do Vale do Ribeira aqui e Litoral Sul, ela é muito carente de transporte universitário. Hoje, quando a gente sai de Itanhaém, a gente tem que ir para Santos ou para Praia Grande para ir para o hospital, para ir numa faculdade, para resolver uma situação, uma demanda. E a gente tem que ir até Santos. A gente só tem o 910. E aí ele vem cheio, lotado e sem condições de a gente poder pegar. Porque ele não pode levar ninguém em pé, por determinação da MTU. E também não colocam demanda suficiente de ônibus para atender a necessidade, sendo que eles querem colocar um ônibus para atender o Vale do Ribeira, Litoral Sul e por aí vai. Não vai atender nunca essa demanda. Então, eu até convido a MTU a pegar um ônibus, que ela entendeu o que a gente está falando, sabe? Às vezes é desumano o que a gente passa para conseguir se locomover. E até mesmo o expresso, que antigamente ele ia pela pista, agora inventaram de colocar pela marginal. Ele não chega na Praia Grande nunca mais, meu Deus do céu. Isso, olha, não tem condições de pegar um carro desse. Não tem, você tem que sair de casa com 5 horas de antecedência, para ver se chega no horário. Além da questão do transporte público hoje dentro do município, que ele tem uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande com esse transporte. E nós precisamos mudar essa questão, né? Lutar para que a gente possa mudar essa questão. Hoje eu estou aqui falando essas pautas, mas eu vou estar na Câmara, eu não vou mudar o mundo. Os vereadores que estão sendo eleitos não vão mudar o mundo. Mas o que eles precisam ter é força de vontade de querer fazer para lutar e começar, sim, a melhorar o que tem que ser melhorado. É por isso que nós estamos lá. É para melhorar o que não está bom, para que a sociedade tenha um mínimo de dignidade. E aí nós vamos falar agora da saúde. Saúde é uma situação muito complicada, porque nós temos um problema de saúde sério no Brasil inteiro. A saúde está cada vez pior, mas não é só em Itanhaém, e eu falo porque as pessoas, lá atrás, quando eu falei da mobilidade, as pessoas elas estão muito sedentárias. E às vezes não, boa parte das pessoas que já tiveram colesterol, diabetes, obesidade, que também são doenças, elas conseguiram tratar através do esporte. Eu mesma, a questão da saúde mental foi tratada através do esporte.
Então, o esporte, às vezes, ele é uma ferramenta fundamental. Porque se fosse começado a trabalhar o esporte lá atrás, a gente diminuía a metade das doenças que nós temos hoje. Mas, quando eu falo da saúde, a gente precisa ampliar a questão da saúde da mulher para que a gente tenha uma atenção especial para a saúde da mulher. Hoje, no município, a gente sabe a necessidade da mulher de passar no ginecologista, de fazer uma mamografia, exames mais especializados para a questão da mulher. A gente tem uma dificuldade. Então, a gente tem aí essa luta para que a gente possa trazer, trabalhar a saúde da mulher dentro do município. A saúde mental, hoje, as pessoas elas estão emocionalmente doentes. E elas não têm condições. Precisa desenvolver, aliás, precisa ser trabalhado a saúde mental. A gente vê nossos jovens, é muito triste. Às vezes até por falta de oportunidade. Se matando, se destruindo. A sociedade está doente. Isso precisa ser tratado. Às vezes você consegue, eu mesmo, como eu disse, eu tive síndrome do pânico e depressão quando eu perdi a minha mãe. E hoje eu estou aqui na sociedade, plena. Trabalhei essa questão não com medicamentos, sim com atividade física. Mas eu falo para você, essa questão precisa ter um cuidado especial. A gente também tem essa questão, quando a gente fala da saúde mental, a gente fala da questão das mães que têm crianças atípicas. A gente sabe a dificuldade que é conseguir tratamento para elas. Só que não adianta a gente tratar as crianças, Marcos, se a gente não tratar a família. A mãe precisa saber lidar com essa criança. A mãe precisa saber lidar com essa situação. Porque, às vezes, eu já vi na rua a mãe dizer que a criança é atípica e o pai falar, não, mas meu filho não tem nada. E você percebe-se nítido que a criança tem. Além de ter diagnóstico. Então, a gente precisa cuidar da saúde mental, a gente precisa cuidar dessas questões da saúde das crianças atípicas, da saúde da mulher. A gente precisa estar melhorando essa questão dos atendimentos nas unidades básicas de saúde, que hoje a gente precisa informatizar. Essa é a palavra correta. Precisa informatizar para que a gente possa avançar na saúde também. E o último tema, não tão mais importante, para a gente finalizar, economia. Por que economia e não turismo? Porque o turismo é economia. E aí a gente fala de questão de emprego e renda. Então, como é que a gente vai ter emprego e renda se a gente não tem educação? Quando eu falo de educação, a gente não tem acesso a curso profissionalizante técnico e nem superior. Então, a gente não consegue se aprofundar. Hoje, a gente tem um turismo, a rede hoteleira, tem um turismo Itanhaém, que gera dinheiro na cidade, sustenta boa parte do município. Só que esse turismo precisa ser desenvolvido para a gente gerar emprego e renda, para que a gente possa fomentar a economia do nosso município. E quando eu falo do turismo e a questão da economia, que eu disse, é preciso investir, e é uma das questões que eu levanto, que eu tenho em pauta, no turismo. Aqui não é sobre religião que eu falo, e sim sobre renda. É preciso investir no turismo religioso. É preciso investir hoje. Não posso comparar Itanhaém com a Aparecida do Norte, porque são patamares diferentes. Mas hoje, a Aparecida do Norte, ela tem uma renda muito boa através do turismo religioso. Iguape, na festa de Bom Jesus de Iguape, ele tem uma economia muito grande através da festa de Bom Jesus de Iguape. Então, a gente precisa fomentar a festa do Divino, que é uma festa tradicional no nosso município, a festa da Cigana, que eles têm aqui no município de Itanhaém. É preciso a festa da Iemanjá. Volto a dizer, não é sobre religião, sim sobre turismo, é sobre emprego e renda. É preciso fomentar o turismo ecológico. Itanhaém é uma cidade maravilhosa. Nós temos as praias, nós temos a cachoeira. Inclusive, vou contar uma curiosidade. Itanhaém, entre Bica d'Águas e Cachoeiras, Itanhaém tem 300. Você sabia disso? Não sabia. Mas tem. E aí eu falo para você, precisa ser investido no turismo ecológico e no turismo esportista, para que a gente possa fomentar o turismo de janeiro a janeiro. Assim a gente vai gerar renda
para os comerciantes, para os ambulantes, meus amigos ambulantes, porque eu tenho um carrinho de açaí, eu vou lá e empurro na praia, né? Porque eu preciso de emprego e de renda. Então, quando a gente não está numa coisa, a gente precisa trabalhar porque a gente tem conta. E a gente sabe a dificuldade, por exemplo, que na baixa temporada a gente quase não vende na praia. E as pessoas vivem do quê? Os ambulantes da praia, né? Vivem do turismo, vivem das pessoas que vão na praia. A gente sabe que hoje o salário que a gente recebe, o salário mínimo, né, do nosso país, com a inflação, não suporta. A pessoa recebe R$1.500, 1.000 é o aluguel. Por mais que ela seja casada, de 1.000, e cada um recebesse 1.500, com desconto 1.300, 1.000 é o aluguel. 1.000 você gasta para comer, sobrou 600. Você pagar água, luz, internet, se vestir, e aí não dá. Então, a questão do emprego e renda é dignidade para aquelas pessoas. Então, a gente precisa gerar essa questão na pauta. Eu preciso de um pouco de água, gente. Acabou. Nós precisamos dessa questão da pauta de emprego e renda. Ela precisa se desenvolver. E uma das questões para ela se desenvolver é através do turismo, além de melhorar essa questão do fomento, do subsídio que é fornecido para que a gente possa trazer indústria, fábricas. Hoje a gente tem uma área industrial muito boa em Itanhaém, que é lá do lado da Chácara Cibratel, uma área muito boa de ser usada, que precisa ser desenvolvida. Então a gente precisa dar esse incentivo que é dado, esse incentivo, né, às grandes indústrias, para que elas venham para Itanhaém, para que elas... talvez não seja muito atrativo hoje, então a gente precisa estar estudando para de que forma possa ficar atrativo e a gente trazer. E aí, quando eu falo de emprego e renda, eu preciso levantar uma pauta dentro dessa questão, que não é emprego, mas é economia. Hoje a gente tem um problema muito sério, que é a questão dos estagiários. Hoje, a prefeitura paga um piso e toda a cidade acaba pagando piso, teto, que a prefeitura paga. Então, todos os estagiários do município recebem hoje aí a mesma pensão. Então, a gente precisa mudar essa questão. Inclusive, o prefeito Tiago Cervantes, na última reunião que eu estive com ele se comprometeu, né, com essa questão da valorização da Bolsa Auxílio Estagiário e também a questão do subsídio, do aumento ao subsídio do transporte universitário, para que essa juventude possa ter acessibilidade de ir para a universidade. Muito bem, finalizou os temas? Positivo. Muito bem. Agora a gente vai para a última parte, tá? Estamos com 57 minutos. Tá dentro aí do tempo. E agora é a parte final, é a mensagem de despedida. Você pode falar do seu número, você pode pedir voto, você pode falar do seu partido, mandar um abraço para sua família. Fica à vontade. Você vai falar nessa câmera aqui, porque aí serão suas, né, nesse contexto de programa, as últimas palavras. Depois a gente encerra e você não pode falar mais, tá bom? Então, gente, tô sendo boicotada aqui, jamais. Gente. Não posso falar. Tô sendo chancelada. Não é nada. É pra gente seguir um protocolo. Fica à vontade aí. Vem pra cá, vem pra cá. Vou contar uma novidade pra vocês. Faz 16 anos que não temos em Itanhaém uma mulher na Câmara Municipal. Precisamos de uma mulher na Câmara Municipal do nosso município para levar em pauta questões que envolvam nós mulheres, porque só nós mulheres conseguimos entender essa necessidade. Eu sou mulher, sou jovem, sou negra e, como eu disse, eu não sou mãe, sou tia, mas eu entendo a necessidade de você que é mãe e por isso hoje eu estudei, eu me capacitei e estou aqui diante de você para pedir o seu voto para que a gente tenha uma representatividade na Câmara Municipal do nosso município, uma mulher de coragem, uma mulher de fibra, porque não basta ser mulher, precisa ter coragem e fibra para trabalhar. E é isso que eu me proponho, é trabalhar para a nossa sociedade. Mas para isso acontecer e a gente começar nessa grande mudança, porque o nosso povo vem pedindo mudança, eu peço para você, no dia 6 de outubro, venha com a gente, abrace essa causa por uma mulher na Câmara Municipal, mas não é só uma mulher, é questão de ser só uma mulher, mas uma vereadora com condições de estar te representando. Então,
Você sabe, antes de eu pedir o voto e finalizar essa fase, você sabe por que eu decidi ser candidata? Conta pra gente. Porque eu não tinha pessoas que me representavam. Eu não aceitava e não aceito. Então, a partir do momento que eu não aceito e eu identifiquei que eles não me representam e eu tenho condições de fazer melhor, então eu falei, levanta dessa cadeira e dá essa cadeira para mim, porque eu tenho condições de estar no seu lugar. Então, para a gente ter essa representatividade lá na Câmara e nós podemos lutar pelos nossos direitos, vote para a vereadora, é Michele Rodrigues, 44500. É esse número que você deve votar no dia 6 de outubro. Para a vereadora, 44500, Michele Rodrigues, com Tiago Cervante, 10 para prefeito, para a cidade continuar a avançar e a evoluir. Isso é preciso. E hoje, mais uma vez eu falo, eu estou preparada para estar nesta cadeira e representar, porque hoje eu me pus à disposição da sociedade para que eu possa ter uma representatividade de fato na Câmara Municipal. Então eu conto com o seu voto. É Michele Rodrigues, 44500. Muito bom. Você falou que tinha uma brincadeira pro final, agora eu quero saber. Nesta eleição, não vote em branco. Vote em... Não posso falar desse jeito, tem que ser com mais ênfase. Nesta eleição, não vote em branco. Vote na preta. Vote Michele Rodrigues. Você tem opção. Vem! Olha só, tá vendo? Não vote em branco não, Marcos. Vote na preta. Eu fiquei curioso, falou que tinha uma brincadeira. Eu ia falar, mas aí a gente tinha que deixar pro final. Aí eu sempre pergunto agora, tem mais alguma coisa que você queira falar? Olha, eu tenho, mais uma vez. Fica à vontade. Não vote em branco, vote na preta, vote Michele Rodrigues, 44500, pra gente ter uma mulher na Câmara Municipal. Muito bem, então agora eu vou dar um pause aqui e a partir de agora só eu falo, tá bom? Sim, senhor. Então vamos lá, estamos com 1h02. Vem pra cá aqui, ó. Corta pra mim, né? Agora ela já deu um show aqui. Quero agradecer, né, pela presença da Michele Rodrigues, candidata, né, a vereadora aqui em Itaém, e pedir pra você, time da Michele Rodrigues, se inscreva no nosso canal aí, curta esse vídeo e mande pra muita gente. Passa essa mensagem de tudo que ela falou, né, porque a internet hoje ela consegue ajudar a gente nesse sentido. Então toda a mensagem da Michele Rodrigues hoje que ecoe aí pelos 4 cantos da terra, porque pela internet a gente pode mandar isso aqui para a Suíça, se quiser, né? Então mande para tudo quanto é lugar, é uma forma de poder, né, difundir e falar cada vez mais a mensagem dela. Quero agradecer a todos vocês que estão aí presentes assistindo até o final, né? Todo dia a gente vai trazer um candidato novo aí para vocês conhecerem, para vocês entenderem um pouco mais e entender das propostas. E quem ganha no final são vocês, né? População de Itaém e viva a democracia. Então, quer ficar antenado? A gente tem programação também, fora os candidatos à noite, né? Nosso estúdio, ele é sob locação, então cada dia a gente tem uma programação na casa, de segunda a sexta. Também fique ligadinho que a gente coloca no Instagram muita coisa legal, tá? Além do Moviecast Eleições. Então, quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final e até o próximo.